Irmãos, não é de surpreender quando a Bíblia fala que todos nós passamos por muitas aflições. Isso é uma coisa que a Bíblia já deixa claro desde o Antigo Testamento. Acontece que hoje em dia, por causa da teologia da prosperidade triunfalista, tem sido distorcido esse ensinamento. É claro que nós também temos o consolo, o conforto do Espírito Santo, mas é verdade que os crentes, uma das marcas da vida cristã é passar por aflições, por dificuldades. Até aí tudo bem, mas o grande problema é que quando nós passamos por momentos de lutas e tribulações, uma das coisas que mais dói nesse momento de luta é você não saber o porquê que você está sofrendo. E muitas vezes quando nós passamos por angústias e dor, nós perguntamos para Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor está permitindo isso? Deus meu, por que me desamparaste? Algumas pessoas têm até dificuldade de dizer de perguntar para Deus por quê. Alguns dizem que a gente não pode perguntar por quê, mas para quê? É a mesma coisa, o porquê e para quê. E Davi perguntava por que Deus o desamparou. Porque não só a tensão e a pressão da luta nos faz sofrer, mas você não saber por que você está sofrendo, isso torna a luta mais pesada ainda. Nós precisamos entender o que está por trás das nossas lutas, das nossas angústias, das nossas dificuldades. Isso é importante para não apenas para o nosso amadurecimento na fé cristã, mas isso é importante para que nós não venhamos a fraquejar no momento da luta e entender quem está por trás de tudo isso. Por que nós sofremos? Essa é a grande pergunta em torno do livro de Jó. Aliás, o que está por trás das nossas lutas? Quem está provocando as nossas lutas? O tema da mensagem de hoje é os agentes por trás das nossas lutas, com base no livro de Jó. Os agentes por trás de nossas lutas. Vamos aprender através da vida de Jó, ainda que de forma resumida, nós iremos aprender então o que acontece em nossas vidas quando nós passamos por algumas dificuldades. Nós aprendemos com a vida de Jó que o primeiro agente, ou um dos agentes por trás das nossas lutas, são os homens. Observe no capítulo 1, versículo de número 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Observe o versículo de número 17. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Nós temos que imaginar a vida de Jó como um homem rico que ele era, e tamanha era a riqueza de Jó que alguns estudiosos consideram que ele não morava em uma casa somente, era uma pequena cidade. As riquezas de Jó dizia respeito a uma pequena cidade que ele controlava, como se fosse uma fazenda. Tamanha era a riqueza dele. Ele era o homem mais rico daquela época, daquela região. E era um homem temente a Deus, um homem crente, que morava na mesma região da onde saiu Abraão. Acontece que, em determinado dia, estava tudo tranquilo, os seus filhos reunidos para comemorações, para banquetes, como era de costume, quando de repente veio um grupo de homens chamados sabeus e outro grupo chamado caldeus, e deram sobre as coisas de Jó, sobre suas ovelhas, sobre suas jumentas, sobre os seus camelos, e mataram os empregados de Jó e levaram tudo o que ele tinha. Essa foi a primeira desgraça que Jó enfrentou. Ele perdeu tudo o que ele tinha de seus bens materiais. Então, o que nós entendemos através desse texto? Que o texto faz questão de dar nome àquele grupo de pessoas que invadiram a propriedade de Jó. Eram os sabeus e os caldeus. Quem eram os sabeus? Os irmãos devem lembrar da rainha de Sabá, lá em Salomão. É da mesma região da rainha de Sabá. Sabeus são aqueles que nasceram na região de Sabá. Sabá foi um dos homens que faziam parte da linhagem de Caim. Portanto, eram homens maus, homens cruéis. E acontece que esses homens cruéis invadiram a propriedade de Jó e o atacaram. Os caldeus são aquilo que seria futuramente chamado de babilônios, ou os babilônicos, do grande império da Babilônia. São os caldeus da região da Mesopotâmia. Homens valentes, dados à guerra, homens cruéis.
E Deus permitiu que isso acontecesse com Jó. E muitas vezes acontece conosco. Acontece conosco com a vida do crente, desde um pequeno assalto até coisas mais graves. Eu me lembro bem que há uns 3 anos atrás, trabalhando em uma determinada igreja, havia um casal muito crente, muito firme, e terminou o culto, aquele casal foi embora e na porta de sua casa, um assaltante chegou e simplesmente, por achar que aquele irmão iria fazer alguma coisa, o assaltante atirou na cabeça daquele irmão crente, na frente de sua esposa, na frente de sua filha, na frente da sua casa. Isso significa que os homens maus prejudicam não só os ímpios, mas também prejudicam os crentes. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com a vida de Jó. Os agentes por trás das nossas lutas, um dos agentes são os homens maus. Grandes homens de Deus passaram por dificuldades com homens maus. Abraão sofreu com isso, Davi sofreu com isso, quando ele diz no Salmo 22 que fortes touros de Baçã me cercam. Ele está falando ali de exércitos inimigos. Quantas pessoas já te prejudicaram no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua própria família, onde pessoas mal intencionadas te prejudicam? Então, nós podemos dizer com toda certeza que os homens fazem parte daquele grupo que trazem lutas e tribulações em nossas vidas. E aconteceu com Jó. Então, se o texto faz questão de dar nome a esses homens, os caldeus e os sabeus, é porque ele quer dar ênfase em que Jó foi prejudicado por pessoas. O segundo agente por trás das nossas lutas são as causas naturais. As causas naturais também são agentes. Versículo 16, 18 e 19. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Esse fogo provavelmente deveria ter sido um raio que atingiu a terra de Jó, a sua fazenda, e provocou fogo. Versículo 18. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova, ou as novas. Queridos, duas catástrofes naturais aconteceram com Jó. Veja que o interessante é que tudo aconteceu no mesmo dia. Os homens o atacaram e depois aconteceu 2 catástrofes naturais. Um raio, provavelmente um raio que atingiu sua propriedade, e depois um vendaval, um vento forte que destruiu a casa dos filhos, matando todos os seus filhos. Será que nós suportaríamos uma notícia dessa? É difícil a gente suportar a notícia do falecimento de um parente, de um filho, de um irmão. Quer dizer, o que diria então se nós perdêssemos todos os filhos ou irmãos em um evento, em uma catástrofe? Então, nós sabemos que existem vários agentes por trás das lutas de Jó, mas o texto faz questão de deixar claro alguns detalhes, que é o fogo que desceu do céu, que provavelmente foi esse raio, e esse vendaval que matou os filhos de Jó. Entre as causas naturais também podemos citar as chagas, a doença de Jó, podemos citar, porque isso diz respeito à desordem da natureza. Será que as coisas naturais podem prejudicar os crentes? Sim, é claro que podem prejudicar os crentes. Naquele terremoto que houve na Ásia, quantos missionários não morreram, não foram prejudicados? Naquelas enchentes que há em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, quantas casas de crentes não são prejudicadas? É tanto que a Igreja Presbiteriana fez um movimento social para levantar recursos para ajudar aqueles crentes, aqueles irmãos lá de Santa Catarina pela enchente. Catástrofes naturais ou coisas naturais, corriqueiras ou graves, podem atingir o crente? Pode, com certeza pode atingir o crente. Isso vai desde esses eventos da natureza até mesmo doenças, como enfermidade, como câncer. E se a Bíblia deixa claro que tudo isso pode nos atingir, por que então nós nos assustamos quando vem a notícia? Você sabe por que Davi não se assustava com as notícias? A Bíblia diz que Davi escreve em seu salmo dizendo o seguinte: o justo não teme más notícias. Nós não deveríamos ter medo de más notícias. Por quê? Porque a Bíblia já deixa claro quem são os agentes por trás das nossas lutas, que podem acontecer conosco. Se aconteceu com um homem justo, íntegro, como Jó, não aconteceria também conosco, que também somos íntegros e justos, no sentido de sermos transformados por Cristo.
Então nós já vimos dois agentes por trás das nossas lutas. O primeiro agente são os homens, cruéis. Um exemplo disso é a crise que nós estamos vivendo em nosso país. Quem é o causador dessa crise? São autoridades irresponsáveis e corruptas do nosso país. Então nós estamos sofrendo muitos crentes desempregados. Por quê? Por causa da corrupção de homens cruéis. Ou você pode estar passando por alguma luta, por alguma catástrofe ou alguma doença que pode ter te acometido. Então, são esses os dois primeiros agentes, os homens e as causas naturais. O terceiro agente por trás das nossas lutas, queridos, é o diabo. Ele é um agente por trás das nossas lutas. Muitas pessoas não gostam de falar no diabo na igreja, não é? Acostume-se de entender que a Bíblia fala sobre o diabo. Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 2, ele diz que nós não ignoramos os seus desígnios. E muitos crentes e muitas igrejas ignoram o fato de que existe o diabo. E muitas vezes por trás das lutas dos crentes existe sim o diabo. Porque Paulo passou por isso. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, quando ele fala sobre batalha espiritual, ele usa uma palavra grega que era usada no campo de batalha ou nos Jogos Olímpicos gregos. Essa palavra era a palavra que diz respeito a uma luta corpo a corpo. Ele quis dizer ali que a luta nossa contra o diabo é uma luta intensa, muito próxima. Não é algo distante. E aconteceu com Jó. Ele teve essa luta, essa batalha que foi travada com o diabo, porque ele é o terceiro agente por trás das lutas de Jó. Jó capítulo 1, versículo 6 a 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles, entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste como Sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O capítulo 2, versículo do 1 ao 7 também fala sobre isso. Veja o versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Satanás provocou o Senhor contra Jó. É isso que o texto quer dizer. Satanás ele foi um dos agentes, se não um dos principais agentes da luta de Jó. Porque foi ele quem levantou aqueles homens sabeus e caldeus para invadir as terras de Jó. Foi ele que, de alguma forma, atacou o corpo de Jó com chagas. Podemos dizer com tranquilidade que o diabo foi um dos culpados ou causadores da desgraça que Jó enfrentou? Sim, foi. E isso muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes, mesmo que nós não percebemos. Às vezes o crente está passando por uma crise no casamento e tem o dedo do diabo naquilo, e o crente não percebe. É claro que o diabo ele só aproveita nossas fraquezas, nossos defeitos. Ele aproveita isso. E são coisas que devem ser consertadas diante de Deus. Mas que o diabo ele interfere muitas vezes no casamento, na família, nos seus negócios, na igreja, causando divisões na igreja. O diabo está por trás disso? Não tenha dúvida de que o diabo é um dos agentes por trás disso. Ou você acha que ele está de férias? Jesus disse que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Certa vez eu falei numa igreja que o diabo ele tem um plano para todo crente. Não sei se você já ouviu falar essa expressão, Deus tem um plano na sua vida, não é? O diabo também tem. Ele tem um plano para você. E o plano é destruir o seu casamento, destruir a sua família, destruir a sua igreja. Se ele acha que vai conseguir ou não, para ele não importa, ele vai tentar. E ele é um dos agentes, nós temos que estar conscientes disso. E como Paulo, nós não devemos ignorar isso, não devemos idolatrar o culto à imagem do diabo. Como assim? Tem crente que faz um culto? Porque tem igrejas que só falam no diabo. Tudo é o diabo. Tudo que acontece na vida é culpa do diabo, tirando a responsabilidade humana. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos apontando como um dos agentes na vida do crente, nas lutas, o diabo. Já vimos 3 agentes aqui. Um dos agentes são os homens cruéis que nos prejudicam. Outro agente que pode nos prejudicar são as causas naturais, inclusive enfermidades, crises, etc.
E um outro agente que pode prejudicar a nossa vida, trazer lutas e tribulações, é o diabo. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Será que Jó, ele se prendia a esses três agentes? Ele tinha consciência de que foram os sabeus e os caldeus que o atingiu. Ele tinha consciência das causas naturais, como o fogo e o redemoinho. E também ele tinha consciência de que alguma coisa espiritual por trás disso estava o acometendo. Mas ele não perdeu tempo acusando tudo isso. Ele não perdeu tempo dizendo que a desgraça dele era culpa dos caldeus e dos sabeus. Ele não perdeu tempo dizendo que a desgraça dele foi por causa daquele relâmpago, aquele fogo que desceu do céu. Ele não perdeu tempo dizendo que a desgraça dele é culpa daquela enfermidade. Por quê? Porque no entendimento de Jó, o maior agente por trás das suas lutas é o próprio Deus. E esse é o quarto e o principal agente por trás das suas lutas, por trás das nossas lutas. Abra em Jó 23:16 e vamos ver a resposta de Jó com respeito a isso. Jó 23:16. Jó 23:16. Deus é quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso que me perturbou. Jó, e quando ele fala isso, ele está fazendo a constatação para responder os questionamentos dos seus, vamos dizer assim, que seriam amigos. Então Jó, ele tinha consciência de que foi o próprio Deus que não só permitiu, como foi o agente direto de todas aquelas lutas que ele estava passando. Então ele não ficava se fazendo de coitado, de vítima do diabo, vítima dos homens, vítima da crise econômica, vítima dos políticos. Ele não enxergava assim. Ele enxergava a soberania de Deus em tudo isso. Como o rei Ezequias disse para Deus em uma oração: foi bom eu passar por grandes aflições para que eu aprendesse os teus decretos. Nós que aprendemos sobre a soberania de Deus, nós temos que entender que tudo que acontece em nossa volta e em nossa vida é a mão de Deus. José, ele tinha esse entendimento, quando ele disse para os seus irmãos: não foram vocês que me trouxeram para o Egito, foi o próprio Deus que me trouxe para cá, para depois transformar isso em bênção. Comece a enxergar as lutas que você enfrenta de uma outra forma, ou então você vai ser um forte candidato à depressão. Se você não enxergar as lutas de uma outra maneira, de uma forma bíblica, você vai ser uma pessoa que não vai ter paz em sua vida. Vai viver o tempo todo murmurando e sem alegria na sua vida cristã. Você tem que aprender a ver a mão de Deus em tudo o que acontece. Está escrito: bem-aventurado o justo, aquele que o reconhece em todos os seus caminhos. Tudo o que acontece em nossas vidas é a mão de Deus. Romanos capítulo de número 8 fala sobre isso. Versículo 28 diz: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Isso pode trazer alguma dificuldade entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana para o nosso entendimento? Pode, porque nossa mente é pequena. Mas o fato de trazer alguma dificuldade para o nosso entendimento, isso não tira o fato de que é bíblico, que é Deus que ordena todas as coisas. E para quê? Para o nosso próprio bem. Porque é o melhor para nós. E Jó, ele achava que conhecia Deus. Depois que ele experimentou essas lutas e reconheceu que foi Deus que decretou tudo isso, ele pôde dizer: agora eu te conheço. Eu te conheci só de ouvir falar. Comece a olhar para as suas lutas como a mão de Deus fazendo isso para o seu bem. Se você não enxergar suas lutas assim, você vai ser dos mais infelizes dessa terra, como disse Paulo. Ou você encara a soberania de Deus em sua vida para o seu bem, ou você vai ser um crente infeliz e murmurador para sempre. Tudo o que acontece em nossas vidas, desde um tropeço, desde o desemprego, desde crise no casamento, tudo é a mão de Deus. Para quê? Deus tem prazer em me ver sofrendo? Não, mas é porque por meio daquele sofrimento, Ele quer te transformar em Cristo, na imagem de Cristo, no caráter de Cristo. E se por aí, se for preciso sofrimento, Ele faz. Como Ele fez com o próprio Cristo, se Ele permitiu luta, se Ele não poupou o próprio Cristo, seu Filho não vai ser nós que Ele irá poupar. Que Deus possa te confortar através dessa palavra, que você possa se apegar a essa palavra nos momentos de dificuldade e entender a soberania de Deus na sua vida, porque Ele é um Deus soberano que cuida.